Vamos lá. Hum. Boa tarde. Com muita honra e muito orgulho. Esse site é uma homenagem das irmãs, irmão, companheira e filho de Jonatas Conceição da Silva. E o objetivo é apresentar a sua contribuição para a história, cultura e insurgência do povo negro na Bahia, no Brasil e no nosso mundo afro. 30 anos após ter ido ao ar por 2 décadas, o programa Afro Bahia continua atual, uma vez que na década de 80, quando foi lançado na Rádio Educadora da Bahia, já se constituía em um empreendimento para além da sua época. Aqui você pode conferir o primeiro programa, que foi ao ar em 1987. Não morre nunca quem deixa raízes e sementes plantadas no solo de origem. Jonatas Conceição, presente. Odoiá. O programa Afro Bahia, programa número 1, ele foi exibido no dia 20/6/1987, pela Rádio Educadora da Bahia, IRDEB, e com reprise no dia 9 de setembro de 1990. Apresentação, Jonatas Conceição da Silva. Esse áudio faz parte do acervo da Educadora FM, o programa Afro Bahia, que foi irradiado entre 80 e a década de 1990 pelo apresentador Jonatas Conceição, no IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. Esse material foi gentilmente cedido para fins de homenagem e difusão, sendo conteúdo de uso exclusivo para fins de divulgação do projeto, sendo proibida a utilização desses para fins comerciais, sua cópia ou edição, pois os direitos são reservados. Então, gostaria de iniciar agradecendo a todos que estão aqui, todas, o IRDEB, Landê, Onawale, poeta, aos irmãos Ana Célia, Angélica, Aurelina e Jorge Claudemiro, a Luísa Passos e Caiodê, a viúva e o filho, os sobrinhos Isabel Cristina, Augusto Reis, Ana Gorete, Bruno, Carlinhos, Maria Cleonice, Luiz Carlos, Silvia Regina, Conceição e Getúlio. Sobrinhos netos Fábio, André, Alexandre e Pablo. E os sobrinhos bisnetos Noemi, Ana Flávia, Angélica Wendy. Vamos começar nossas homenagens com a poesia de Jonatas Conceição, através da voz e da imagem de Landê. Seja bem-vindo, Landê. Zumbi é o senhor dos caminhos. Resgatar tua presença, tua firmeza de propósito, de amor e liberdade pela raça. Caminhar na tua ausência, fazendo dos passos de todos os pés a certeza de todos os encontros. Alcançar teu objetivo por essa mesma terra, que de ti apoderaram, mas que a ti permanece fiel. Nos objetos, marcas, caminhos de tuas entranhas. Retomar toda a história de todos os fatos, contar todas as verdades para todas as idades. Do teu mito, que para sempre se refaz em liberdade, liberdade, liberdade. Salve Zumbi, salve Jonatas Conceição da Silva. Parabéns pela iniciativa a todos e todas. Eu sou irmã dele mais velha e madrinha. Ele era brincalhão, ele São João mandava eu numa quitanda de Dona Luzia para comprar laranja de umbigo e muitas coisas que ele fazia
muitas brincadeiras comigo. E mexia todo ano a canjica. Vestia a canjica, era. Em São Pedro. Gostava de visitar a cozinha. Era. Muito legal. Passava o milho na máquina de moer carne. Ele que passava todo ano e mexia a canjica em São Pedro, porque aqui na Bahia, dia de São Pedro é dia das viúvas. Eu sou Ana Célia da Silva, eu sou a segunda irmã, filha de Maria Bertolino Salles da Silva. Meu primeiro irmão, que o neto dele está aí, Pablo, esse gatão, faleceu no mesmo ano que Jonas. Jonas faleceu no dia 3 de abril, Antônio Carlos da Silva, o avô dele, no dia 23 de dezembro, minha mãe, 8 de janeiro. Foram 3 mortes no mesmo ano. E quando o Jonathan nasceu, eu tinha 12 anos e ele passou a ser o meu filho. Eu adotei. Eu andava para cima e para baixo com esse menino aqui do lado. Quando minha mãe ia bater nele, que mãe gostava muito de bater nos filhos, porque Natinho, a gente chamava ele de Natinho. Ele gostava de ficar no chão esperneando. Ela dizia, um dia nós vamos lhe pegar. Um dia ela pegou um cinturão, bater nele, eu me agarrei com ele, quem apanhou fui eu, porque eu não deixei uma sozinha bater nele. Era um rapaz muito inteligente, jovem. Ele me acompanhou muito na militância. Nós fundamos o GT de Educação do MNU em 79, em 80, quando ele veio de São Paulo. Nós trabalhamos muito juntos no Núcleo de Educação do MNU. Trabalhamos juntos no Jornal Negro e depois no Jornal do MNU. E durante todo o tempo nós fomos parceiros de militância, amigos, até que ele veio a falecer. Eu devo dizer que até hoje, em toda a minha vida, foi a maior dor que eu tive e ainda tenho. Gosto muito para sair dessa depressão. Onde ele estiver, ele sabe, ele sei que ele está feliz e vivo em todos nós. Ele não morre nunca, quem planta sementes. Ele plantou sementes maravilhosas no planeta Terra. Obrigada. Jonatas, desde os seus 15 anos, ele demonstrou sua tendência, seu gosto pela escrita, porque eu, ele, Aurelina e Jorge participamos do primeiro grupo de jovens na Capelinha de Deus Menino do Engenho Velho. Esse grupo foi criado por um padre holandês muito bom, que fez um trabalho social na paróquia de Deus Menino, no Engenho Velho de Brotas, onde nascemos, com exceção de Ana Célia, que não nasceu lá. E esse grupo se reunia todo sábado. Tinha uns que gostavam só de teatro. Fizemos um grupo de teatro, outros só queriam tocar violão e cantar. Ele não queria nada disso. Ele sempre foi calado, sempre quieto, ele só queria escrever. Então, ele deu a ideia e criou o Jornal Rural. Nesse jornal, ele começou a colocar, estou emocionada, os seus primeiros poemas. Não poemas completos, os versinhos, e também alguns contos. E ele nos incentivava, gente, escreve alguma coisa para o mural. Quem não souber escrever nada, traz alguma coisa assim interessante. Pesquisa em jornais. Pena que esse grupo, quando o Frei Pio foi embora, ele de repente foi transferido para São Paulo, o grupo foi se dissolvendo, mas continuou a amizade. Né? Aí, logo depois, ele, com 19 anos, ingressou na UFBA, ele foi aprovado no vestibular para letras, e cada um também os outros amigos foram estudando, constituindo família, e ele foi para a UFBA, e logo após ele terminar a graduação em letras, ele fez logo a prova do mestrado, passou e foi para Campinas. Para a gente foi um baque, o caçula sair da casa, porque nós temos aquela cultura de não sair de casa. E ele foi o primeiro que saiu. Ficou, parece que 4 anos ou 5. E a sua dissertação de mestrado foi
A crase não foi feita para humilhar ninguém. Aí depois ele chegou a defender, voltou para Salvador e ele sempre ligado em escrever. Em 75 ele publicou na página O Conto da Semana no Jornal à Tarde o conto Margens Mortas. E em 76 ele participou de um concurso do SESC em Fortaleza. E nesse concurso ele ficou em terceiro lugar com o conto Minha Missão. Esse conto eu acho extraordinário. Mas o que eu acho mais extraordinário, porque ele era muito menino. Essa missão, eu lembro, a última, ele devia ter uns 14 anos, porque nós todos nos crismamos. Né? Mas minha mãe sempre contava um episódio que houve na frente da igreja com os padres cearenses. Eu acho que a memória que ele teve juntou com o que mamãe contava, ele fez esse conto, foi um concurso de crônica, esse conto, e ele ganhou em terceiro lugar. Aí, depois disso, ele continuou como radialista, né? na Educadora, mas sempre escrevendo. Aí ele lançou, em 84, seu primeiro livro de poesia, Miragem de Engenho. Neste livro estão as poesias mais bonitas de Jonatas. Todas são lindas. São as poesias que eu mais gosto. São essas poesias do seu primeiro livro. Depois ele publicou Outras Miragens, que também é uma continuação com acréscimo. Né? Aí depois ele ficou um tempo afastado da academia, mas sempre pesquisando. Quando ele voltou à academia, aí ele fez outro mestrado já completamente diferente. Eu esqueci o nome a sua dissertação de mestrado é sobre os compositores do Ileaê. É um trabalho que ele fez sobre as letras das músicas afros dos compositores do Ileaê. Vozes Aí ele quilombolas. foi, depois fez... Como é o nome? Aí ele... Vozes Quilombolas. Foi o livro. Vozes Quilombolas, é isso mesmo. Ele já... Não sei, ele fez a prova para o doutorado, passou, mas quando ele já ia qualificar, né, a doença dele piorou um pouco e ele não pôde terminar. É uma pena que a sua tese, a sua orientadora não tinha a cópia do anteprojeto. Nós queríamos muito ver esse anteprojeto, mas nós não tivemos acesso, porque ela disse que não tinha. Ele foi aprovado, mas ninguém encontrou o anteprojeto. Uma amiga nossa, Simone, se prontificou a um amigo dela ir no arquivo de letras para ver se achava a cópia. Também não achou. E, infelizmente, o computador dele, né, deu pane e a esposa dele não pôde restaurar essa tese dele. Agora, tem também um conto dele, Nossas Mães, que é um conto interessante. A América disse que ele deu a ela um conto para ela revisar e que daria outros. Esses outros ficou no computador. Mas esse que ele fez sobre Nossas Mães é um retrato das mães da nossa rua onde nós nascemos. Muito interessante. Então, é isso. Eu sou Lely, né? A apelido é Lely. E Natinho sempre foi muito unido a Jorge. Eu e a Geli, lá em casa era assim, aos pares, né? Mas uma coisa que eu não esqueço dele é que, quando ele era pequeno, eu levava para a escola. Ele tinha uns 8, eu tinha uns 12. Aí eu vi a professora comentando com a outra, dizendo: esse menino é muito inteligente, eu não tenho mais o que ensinar ele sabe tudo, eu vou passar ele do segundo para o terceiro. Aí, na dita hora que ela falou, eu vi, né? Eu fiquei meio com a Sara no pé dela. Todo dia eu estava lá: professora, não esqueça, viu, de mudar ele. Chegou no meio do ano, ela passou ele do segundo para o terceiro. E na época do admissão, naquele tempo tinha admissão ao ginásio, né?
no ICEA. Na época, eu namorava um rapaz de 17 anos, eu tinha 16. E Natinho tinha 12. Aí, no dia do resultado da admissão, eu fui com ele, né? Fiquei lá na arquibancada esperando o resultado. O rapaz que eu namorava era a letra A, o nome não saiu, eu aguardando. Aí, quando chegou a vez dele, e gritaram lá no microfone, Jonatas Conceição da Silva, eu fiquei tão alegre. Quando eu olhei para ele, ele indiferente, assim, como se fosse uma coisa tão banal, nem ligou. Era autossuficiente desde criança. Mas, no mais, tudo bem. A gente tinha umas intrigazinhas, que ele quebrava minhas bonecas, ele era o caçula dos homens, eu a caçula das mulheres, corria aquele ciúmezinho, né? Que é o filhinho de mamãe, e eu repeti isso com meu filho caçula, né? É só isso que eu tenho a dizer. Só completando um pouquinho. Ele era muito guloso. Teve uma dor de barriga, a mamãe deu chá a ele. Ele aí chamou, mamãe, chá sem bolacha? Até na dor. Eu sou Jorge Cláudio Vila da Silva. Era o penúltimo da segunda família, né? Hoje eu sou o único homem de uma família que era constituída de 11 pessoas, né? Entre mulheres e homens. Meu pai, Tertulino Salles da Silva, era do Recôncavo ali de Sobara. E minha mãe, Maria Isabel da Silva, de Castro Alves. Eu prefiro lembrar das pessoas que já se foram, né? Das coisas boas, das coisas boas. No meu caso, eu digo assim, ele sempre foi precoce, né? Ele passou na admissão, eu passei na admissão e ele passou rapidamente. Nós somos todos, tem uma diferença de 2 anos para cada filho, né? E ele passou, fui forçado também a passar, para ele não me passar. No vestibular da Federal, foi a mesma coisa. Ele já estava, com 2 anos, já estava quase, ele ia passar no vestibular e eu não ia passar. Eu tive que largar o meu emprego de comerciário só para estudar no meio do ano, para poder ele não me passar. Então, eu sempre fui pressionado, né, pela maior faculdade que ele tinha, né, no dom de estudar. Eu tenho boas lembranças, porque foi através dele, na faculdade de letras, eu fazia uma matéria lá chamada italiano e conhecia uns amigos que foram os grandes amigos de minha vida. De carnaval, de festa, esse grupo dele, a gente sempre se encontrava. Me lembro que ele também foi o primeiro da família a sair daqui de Salvador e fazer mestrado em Campinas. E lá ele participa da inauguração, da criação do MNU. Daí ele muda e vem para Salvador e ele se transforma, para mim, aí, a partir daí, de um grande lutador contra a discriminação estrutural racial na Bahia. E ele, se você observar o trabalho dele e as poesias deles, ele retrata muito, ele é barrista. Ele retrata muito os momentos que ele viveu em Sobara. Ele só vivia na Sobara. As poesias dele têm muita relação com o João Velho de Brotas, né? Então, ele deixa muita lembrança. Ele é muito ligado também ao Iliaê. Quando ele vem de Campinas, ele passou no concurso do IRDEB em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E ele foi também professor da UNEB, em Euclides da Cunha. Então, fez um grande trabalho de discriminação racial, contra a discriminação racial aqui na Bahia. Tem muita coisa para falar sobre ele, sobre a infância, mas 3 minutos é muito pouco. Eu fico por aí e essa plataforma, deixa eu ver aqui como é o nome da plataforma, né? Eu acho uma justa homenagem a uma pessoa que fez um trabalho intenso nessa Bahia. Precisa ser disseminado para que todas as pessoas da Bahia saibam e acompanhem esse site. Obrigado. Era uma figura exemplar para nós, não só
pela atitude séria e comprometida, né, de estudar e de se posicionar diante das questões, tanto políticas quanto estéticas, artísticas, literárias, musicais, culturais, né? O fato de ele ser um militante do MNU, que era a organização, talvez uma das mais, talvez não, uma das mais radicais na sua concepção das relações raciais e políticas, e ele ser dessa organização e, ao mesmo tempo, ser de um bloco afro, que era o ILEAE, para a gente era uma engenharia que ele fazia, né? Realizava muito bem. Então, ele era um exemplo por isso, né, para a gente, pela sua atitude de seriedade, e para mim também, literariamente, né, eu conheci algumas coisas que ele escreveu, né, quando eu conheci aos 21 anos, e entrei no MNU aos 23. E Jonatas também, particularmente para a minha vida literária, responsável por duas coisas, dois momentos e duas iniciativas que são marcos muito importantes na minha trajetória literária. Foi dele a ordem de eu participar do Cadernos Negros, né? De eu participar. Ele era mandão, né? Eu acho que vocês sabem aqui. Então, assim, ele, a partir do que ele antevia ou do que ele via de valor no que eu fazia em termos literários e poéticos, ele, né, determinou que eu participasse do Cadernos Negros, e eu comecei em 97 e de lá para cá eu publiquei vários volumes. Mas antes disso, foi também dele a iniciativa de tornar um poema meu o poema mais famoso que eu tenho, e também um dos mais curtos, que é um poema hoje chamado Bandeira, que diz: reaja à violência racial, beije a sua preta em praça pública. Então, Jonatas, ao ver esse poema e outros, encaminhou para o jornal do MNU, que era editado por um outro baiano, amigo e irmão dele, que é Edson Cardoso, e esse poema Edson resolveu colocar na capa do jornal. E aí, com uma foto, né, transformou o poema, fez uma foto-poema, e esse poema e essa foto é um dos emblemas, de vez em quando viraliza, agora ainda mais na época das redes digitais. Então, eu queria, né, enfim, dar esse depoimento da minha consideração, da minha estima, do meu respeito e da minha gratidão a Jonatas Conceição da Silva, a quem eu dediquei o meu primeiro livro de contos, e único até agora. O livro 7, Diásporas Íntimas, em memória de Jonatas Conceição da Silva. É isso, e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Sempre que podia, me via, sempre alegre, sorridente. Isso aí, só lembrança boa, né? Ele é Pablo, filho do irmão mais velho de Jonatas, Augusto Reis da Silva. Esse projeto de digitalização, restauração e difusão dos áudios foi uma iniciativa da professora Ana Célia. São os áudios originais que foram digitalizados por mim, Nancy de Souza Viegas, e por Tadeu Mascarenhas, no Estúdio Casa das Máquinas e também no Grazers House, Salvador, Bahia, nos anos de 2019 e 2020. A produção dessa iniciativa foi da Ana Célia Silva e minha, a assistência de produção da Angélica Maria da Silva e a realização e direção geral da Ana Célia da Silva. Ele não participava de carnaval, não gostava, ia para a ilha todo ano, não suportava. Depois que ele foi para Campinas, que ele viu que lá não tinha nada, quando ele voltou aqui, a primeira coisa que ele fez foi embarcar aquele bloco afro de João Velho, meu Deus. Badauê. Entrou de corpo e alma, fez parte de tudo. Aí ele tirou várias fotos e fez um álbum, que ali seria o primeiro ano do Badauê. A intenção era a diretoria guardar esse álbum com carinho.
Quando ele volta na sede do Badauê, as pessoas arrancaram as fotos. Cada um levou para casa. Ele ficou decepcionadíssimo. Não entenderam o objetivo. Era até o álbum, o primeiro ano que o Badauê saiu. Foi tudo por água abaixo. Aí, logo depois, ele foi... Depois que eu me sabia que ele saiu no Olodum, eu nem sabia, quando eu fiz a biografia dele, que Luísa Bairros me disse que eles saíram no Olodum juntos. Aí, depois do Olodum, foi que ele foi para o Ilê. A primeira vez que eu saí no Ilê com ele, em 88, ele não era da diretoria. Ele era apenas um integrante, né? Eu não lembro bem quando foi que convidaram ele para ser diretor, mas até 90 ele não era diretor ainda, porque eu saí durante vários anos, né? Só era eu e ele. Depois que a Ana Célia entrou, no ano que foi Zumbi dos Palmares, que a fantasia, o turbante foi amarelo e preto, né? Muito lindo. Ali ele já era da direção. Nós esquecemos de nos referir a Luísa Bairros, por Uma mais grande de 10 contribuição anos. na vida dele, né? Eles Se conheceram foram... no MNU, ela veio... Ela era gaúcha, mas ela veio, parece que de São Paulo. Não, ela sempre gostou do Nordeste. Ela morou no lugar do Nordeste e veio de lá para aqui. Veio para aqui, para Salvador. Ele apresentou ela a gente do primeiro aniversário de Ana Gorete, a filha de Aurelina. Ele aí levou ela no aniversário, acho que foi 3 anos de Gorete, ou 4, e nos apresentou, né? Depois dela foi Luísa, só era a Luísa, né? Luísa Passos, que também, que, graças a Deus, deixou uma lembrança, nos deu o nosso sobrinho Caio D. A foto não apareceu. Muito bom. Eu acho que a gente vai cair, pessoal. Então, eu quero